Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, proteção, livramento, sustento, graça, paz. Que Ele traga refrigério à sua alma, lembrando que o justo viverá pela fé. E fé, eu sempre falo que não é você ver para crer, mas é você crer para você ver o milagre de Deus se cumprindo em você e através de você. Quando Jesus ressuscitou e alguns dos seus discípulos o tinham visto, justamente Tomé não estava naquele momento. E Jesus se retirou deles. E quando Tomé ouviu que Jesus tinha ressuscitado, o relato daqueles que o viram, logo ele disse: eu não creio, só se eu ver, se eu tocar. E aí quem surge num belo dia, do nada, Jesus Cristo. E ele já foi chegando e falou: Tomé, toca, toca. E ali Tomé se derramou. Deus meu, Senhor meu. E Jesus falou: você creu porque você viu. Mas bem-aventurados, mais que felizes, são aqueles que não viram, mas creram. É o que nós vivemos hoje, pela fé. Eu não vi Jesus na cruz. Nunca vi nem toquei o Espírito Santo. Também não posso ver a Deus nessa carne limitada, fraca, enquanto eu estiver neste mundo. Mas o Senhor nos chama a crer, a viver pelos olhos da fé. Alguns anos atrás eu tive uma experiência que para mim foi algo único. Eu nem tinha ouvido ninguém relatar aquilo e eu achei aquilo extraordinário. Eu estava juntamente com meu esposo indo para o centro de Belo Horizonte. Quem é daqui de BH vai saber. Eu morei lá no Goiânia muitos anos e quando eu estava depois ali da Araújo, depois do Apoio Mineiro, bem próximo ao Apoio Mineiro, eu já tinha passado Araújo, eu estava bem próximo ao Apoio Mineiro, e naquele momento, eu na garupa da moto, Deus, ele falou comigo: fecha os olhos. E eu não entendi, né? Tipo assim, ó, eu tô aqui, eu tenho que estar de olho aberto, eu tenho que estar vendo ao meu redor. E Deus tornou a falar comigo: feche os olhos. E bem próximo ali do apoio, eu fechei os olhos e continuei de olhos fechados. Enquanto Deus não mandou eu abrir, eu não abri. E eu confesso que tinha hora que me dava uma ansiedade, me dava uma angústia. Eu sentia o vapor do cano de descarga do caminhão. Quando a moto passava bem próximo deles, eu sentia o vento dos carros passando bem próximo da gente. Tinha hora que me dava um temor, eu ouvia buzinas, eu ouvia freadas e me dava aquela ansiedade: eu tenho que abrir os olhos, eu tenho que ver onde eu tô, eu tenho que ver ao meu redor, eu tenho que saber. E Deus falando comigo: calma, descansa, respira. E aí eu tentava acalmar e nós passamos pela avenida toda José Cândido da Silveira, peguei um pedacinho da Cristiano Machado, passamos pelo túnel, e no túnel então aí que ficou mais escuro ainda. E saímos do túnel, aí eu comecei a tranquilizar, relaxar, e confesso que tinha hora que dava vontade de abrir os olhos. E nós paramos ali perto do Parque Municipal, e somente quando ele parou, desligou a moto, para eu descer, eu abri os meus olhos. E ali Deus falou muito comigo que naquele momento quem estava no controle da moto era o meu marido. Humanamente ali eu não poderia fazer nada. Quem estava no controle da moto era ele. Quem que daria a direção daquela viagem era ele. E Deus, ele falou comigo em relação a ele. Viver pela fé é você, entre aspas, fechar os olhos carnais e você crer e confiar que Deus agirá, que Deus proverá, que Deus fará, que Deus está na frente, que Deus está no controle.
É como Abraão sai da sua terra, deixa a sua família, a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te enviar, mas vai. E aí? Não tinha mapa, não tinha Google, não tinha Waze, não tinha endereço. Vai. Quando Abraão, ele ouviu a voz de Deus, 75 anos de idade. Foi. É como quando você entra no avião e você é conduzido pelo piloto. Você vai fazer o que ali? Você acredita que entrou naquela aeronave e vai desembarcar no seu destino. Quem está no controle é o piloto. Não adianta você dar palpite. Quem tem experiência é o piloto. Quem está no controle da aeronave é o piloto. Ainda que sopre, venha aquela turbulência, aquela loucura, está nas mãos do piloto. Assim como quando eu estava na garupa da moto, quem era o guia era o meu esposo. Eu precisava confiar. Deu medo? Teve hora que deu. Vontade de abrir os olhos e dar palpite? Deu. Mas quando tem um cabeça à frente, quando tem um líder, quando tem alguém maior do que você, alguém que tem na mão o controle, você precisa confiar. Que independente do percurso, você vai chegar aonde você precisa chegar, assim é servir a Deus. Pensa o que José viveu, passou, viu, até ser o governador do Egito. O que Daniel viveu e passou até ser um homem de confiança na Babilônia. O que Davi passou já tinha sido ungido, mas o que ele viveu no percurso até se assentar no trono de Israel. O que Abraão viveu. O que o povo de Deus passou no deserto. Não se atenha ao que os olhos físicos veem. Se atenha ao Deus da promessa que é fiel para cumprir. Barro não dá pitaco para o oleiro, porque na olaria o barro não tem boca, o barro não tem vontade. O barro é manuseado pelas mãos do oleiro. Ele sabe o que faz. Viver pela fé. Ainda que com os olhos fechados, mas crer que Ele é fiel. Para te levar até aonde Ele já determinou que você precisa chegar. Tenha fé. Crê somente. Não temas o percurso. Esteja certo que com Deus você chegará onde você precisa chegar. Não temas. Amém?